Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração nessa manhã se encontra 2 Reis, capítulos número 6, versículos número 1 ao diante. Diz assim: os discípulos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomamos de lá cada um de nós uma viga e construímos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com esse teu servo. Eliseu respondeu: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, um machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor, um machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então ele disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Glória a Deus, irmão. Olha que interessante, eu nem preciso pregar. A Bíblia está avisando que Deus vai devolver ferramentas. Eita, Jeová. Olha que tremendo, irmão. A Bíblia vai dizer que Eliseu, ele estava com discípulos profeta. Percebe que a Bíblia diz que ele estava com discípulos. Discípulos é aqueles que aprendiam com os profetas. Aí percebe que eles vão falar assim: Eliseu, o lugar que a gente mora é muito pequeno para nós. Vamos construir um lugar maior. Aí Eliseu fala assim: tá bom, vai vocês para o Jordão buscar madeira e viga. Aí um deles vai falar assim: venha conosco. Percebe, irmão? Presta atenção, um deles chamou Eliseu. Percebe, Eliseu é um homem de Deus. Eles não queriam ir sem o homem de Deus. Percebe que eles chamaram o homem de Deus, falaram: ó, vamos conosco, tenha bondade de ir com esse teu servo. Olha que interessante, um deles estava almejando ficar perto do homem de Deus, porque o homem de Deus tem presença. Olha que interessante, ele não queria descer sem o homem de Deus. Ele falou: tenha bondade de ir conosco. E foi muito importante, irmão, a presença de Eliseu ali. Você vai entender porque foi importante Eliseu ter ido com esse homem, com estes homens. Você vai entender. Aí a Bíblia diz que quando Eliseu está indo com eles, a Bíblia diz que no momento que eles estão cortando a madeira, percebe, a ferramenta está sendo utilizada, porque machado é uma ferramenta de trabalho. Percebe que ele está usando o machado para cortar a árvore, o tronco da árvore. Aí a Bíblia diz que quando ele está usando o machado para cortar, para derrubar o tronco, um machado caiu na água. Olha que interessante, percebe que ele vai perder a ferramenta. O machado é uma ferramenta. O machado é um instrumento que ele está utilizando para derrubar tronco. Escuta só que percebe que ele perdeu a ferramenta. Talvez você está assim, sem ferramenta. Talvez você perdeu a ferramenta do Senhor. Deus te deu uma ferramenta. Talvez sua ferramenta era a ferramenta de pregar, de louvar. Todos nós, irmão, tem uma ferramenta que Deus entrega na mão. Sabia disso? Deus nunca deixa a gente de mão vazia, filho. Deus entregou uma ferramenta na tua mão. Talvez você perdeu essa ferramenta. Só que escuta só o que vai acontecer. Aí a Bíblia diz que quando o machado cai na água, ele vai gritar: ai, meu senhor, um machado era emprestado. Agora segura isso aqui. A ferramenta que ele tinha não era dele, era emprestada. Esse dom que Deus deu para mim e para você não é nosso, é emprestado. A Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. O dom não é meu, o dom é dele. É o Espírito Santo que distribui os dons. A ferramenta não é minha, é emprestada. Esse dom que você tem de pregar, de louvar, não é seu, é emprestado. A Bíblia diz, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, que o Espírito Santo, ele distribui os dons como ele quer. Para um, da interpretação de línguas. Para outro, discernimento de espírito. Para outro, variedade de línguas. Para outro, dom de operar milagres. Para outro, realizações de milagres. Para outro, sabedoria. Para outro, dom da ciência.
Um único Espírito distribui os dons como Ele quer. As ferramentas, quem entrega é Ele, porque é dele, é por Ele e é para Ele que são todas as coisas. Percebe que a ferramenta era emprestada. Aí quando ele perdeu a ferramenta, ele vai se preocupar. Por que ele vai se preocupar? Porque a ferramenta não é dele. Você tem que se preocupar com aquilo que você perdeu. Talvez você perdeu, eita, vou falar, Jesus. Talvez você perdeu o dom de pregar. Talvez você era uma pessoa que pregava, que louvava, e você perdeu isso. Se você perdeu, filho, se preocupa. Você lembra daquela mulher que Jesus contou em livro de Lucas 15? Ela tinha 10 dracmas. Ela perdeu uma dracma. Quando ela perde a dracma, a Bíblia diz que ela acende a lâmpada. Ela vai à casa e ela procura pela moeda que caiu. Por que ela está preocupando pela moeda? Porque ela perdeu a moeda. Então ela está tendo importância com aquilo que ela perdeu. Tenha importância com a presença. Se você perdeu a presença, irmão, tenha importância. Busca por aquilo que você perdeu. Olha que interessante. O homem perdeu o machado, mas ele vai gritar: ai meu Senhor, o machado era emprestado. A ferramenta não era dele, era emprestada. Eita glória, aleluia. Esse dom que Deus me deu de pregar, não é meu, é dele, é emprestado. É pela graça e pela misericórdia. Só que escuta só, tudo que Deus deposita na tua mão, todo dom que Deus deposita na tua mão, se você não utilizar, Ele vai cobrar de você. Você sabia disso? Isso é bíblico. Eu vou te provar aqui agora. Se você tomar a leitura de Mateus 25, Jesus, Ele conta uma parábola semelhante ao reino dos céus. E Ele disse assim: um homem foi se ausentar do país, mas antes de se ausentar, Ele vai chamar 3 servos. Para um, Ele deposita 5 talentos. Para o segundo, ele deposita 3 talentos. E para o último, ele deposita 1 talento, de acordo com a capacidade de cada um deles. Depois o Senhor sai para fazer a viagem. Depois de um longo tempo, o Senhor retorna. Percebe? Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Escuta. Olha que interessante. Ele depositou talentos na mão de cada um, de acordo com a capacidade. Para o primeiro ele deu 5, porque o primeiro tinha capacidade de carregar 5. O segundo ele deu 3, porque a capacidade do segundo era carregar 3. E para o último ele deu 1 talento, porque a capacidade desse 1 era carregar 1. Deus nunca vai dar algo que você não suporta, Ele vai dar algo que você sabe. Ele sabe que você é capaz de carregar. Paulo vai dizer que Deus não permite a gente ser tentado além daquilo que não suportamos. Percebe que ele colocou o talento de acordo com a capacidade. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 3 e para outro ele deu 1. De acordo com a capacidade. Percebe que ele deu na medida para cada um. O primeiro ele viu que tinha capacidade de carregar 5, então ele vai impor 5. No segundo ele teve capacidade de carregar 3, então ele colocou 3. E no último ele colocou 1, porque aquele 1 era capaz de carregar só 1. Tudo é de acordo com a capacidade, irmão. A Bíblia diz que Deus não permite a gente ser tentado além daquilo que não suportamos. Percebe que Ele colocou perfeitamente que cada um suporta. Deus jamais vai colocar algo em mim e você que a gente não é capaz. Só que escuta só isso aqui. Aí percebe, ele depositou os talentos de acordo com a capacidade. E ele sai para viajar. Depois de uma longa viagem ele retorna. O Senhor dos servos. Eu vou te explicar. O Senhor que fez a viagem simboliza Jesus. Porque Jesus foi e Ele vai voltar. Aí percebe, quando Ele volta, o Senhor volta. Ele deposita o talento, só que Ele vai voltar. Aí Ele volta. E todos os servos vão prestar conta diante dele. Vem o primeiro. Vem falar assim: Senhor, Tu me depositou 5. E eu saí para negociar. E eu ganhei mais 5. Aí ele vai falar assim: muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Vem o segundo: Senhor, Tu me depositou 3. Eu ganhei mais 3. Muito bom, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Agora aquele que recebeu 1 talento, foi lá e escondeu o talento. Aí ele falou: Senhor, eu escondi o talento. Eu cavei um buraco e escondi. O Senhor vai falar assim: o que você fez? Por que você não colocou no banco? Pelo menos eu receberia com juros. Percebe, irmão?
Ele ficou irado com esse servo. Por quê? Porque percebe que ele foi o único que não prosperou. Ele foi o único que escondeu o talento. E Deus não dá talento para mim, para você esconder. Ferramenta que Deus dá é para utilizar. Escuta só. Percebe que ele foi. E ele voltou para fazer ajuste de conta. Usa o que Deus te dá. Usa a ferramenta que Deus te deu. Talvez você fale assim, eu só tenho um talento. Só sei um pouco. Mas usa esse pouco. Você tem que usar, irmão. Se o seu dom de pregar, pregue. Se o seu dom de cantar, cante. Irmão, nós temos que utilizar o que Deus deu. Eita, olha, percebe, presta atenção. Ele depositou o talento, depois ele voltou para cobrar de cada um aquilo que foi depositado. Porque ele vai cobrar de mim e de você. O que você fez com a ferramenta que eu te dei? Você utilizou a ferramenta que eu te dei ou você escondeu? Você está usando o que Deus te deu ou você está fazendo como último servo, escondendo? Deus não quer que você esconda talento. Talento não se esconde, se utiliza. Percebe? Ele foi o único que não prosperou. Ele escondeu. Aí o Senhor ficou irado com ele. O Senhor falou assim: servo inútil. Chamou aquele servo de imprestável. Porque inútil é aquilo que não serve para nada. Inútil é algo que não tem utilização. Ele falou: você é um servo inútil. Por que ele chamou esse servo de inútil? Porque esse servo não usou o talento. Se você não faz nada para Deus, você é um servo inútil. Você tem que pregar, irmão. Você tem que fazer alguma coisa. Deus te chamou para trabalhar. Jesus disse: todo aquele que mete a mão no arado e olha para trás, não é apto do reino de Deus. Arado é instrumento de trabalho. Reino de Deus é trabalho. Você tem que... Eita, vou falar, Jesus. Você tem que crescer naquilo que Deus te deu. Aí escuta só isso aqui. Ele vai falar assim: esse servo é inútil. Tinha o título de servo, mas foi inútil. Olha o que ele diz: servo inútil. Lança ele aonde haverá choro e ranger de dente. Esse lugar que ele está mandando lançar é o Hades. É o inferno. Por que ele está mandando lançar lá? Porque o servo não fez nada, irmão. Filho, reino de Deus não é para quem fica parado, não, irmão. Deus quer que a gente faça a obra. Olha que interessante, percebe? Ele deu talento para os servos. Depois de uma longa viagem, ele volta e vai cobrar por aquilo que foi depositado. Irmão, Deus te deu dom e você acha que Deus não vai cobrar? Deus vai cobrar, filho. Deus cobra, irmão. Não, eu estou falando, está na Bíblia. Olha o que Jesus disse: eu irei e virei. Está em Apocalipse: quando eu vim, eu vou retribuir cada um de acordo com as tuas ações. Percebe? Ele foi, vai voltar e vai retribuir cada um de acordo com as tuas ações. Irmão, a Bíblia diz que Deus é galardoador. Deus é Deus de recompensa. Por isso tem que fazer a obra. Deus vai recompensar quem fez a obra, filho. E só vai ter recompensa quem de fato meteu a mão no arado. Percebe que aquele servo não prosperou. Tinha uma ferramenta, foi depositado talento na mão dele, mas ele não prospera. Aí escuta só isso aqui. Aí percebe que ele vai gritar assim: ai, meu senhor, um machado era emprestado. Percebe que ele está se preocupando porque o machado não era dele, era emprestado. Irmão, tudo que a gente tem, Deus deu pela graça. Esse dom que nós temos de pregar, esse dom aqui que eu tenho de evangelizar, de pregar, é pela graça. Eu não sou digno de receber isso. Mas ele me emprestou pela graça, é emprestado, não é meu, é emprestado. Eu sei que uma hora eu vou prestar conta diante dele. Eu sei que uma hora você vai prestar conta diante dele, por tudo aquilo que foi depositado. A Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. E do que será do ímpio pecador perverso? Disse Pedro. Vai começar por aqueles que conhecem, por aqueles que tinham talento. Vai começar por aqueles que foi depositado machado. Vai começar por aqueles que tiveram ferramenta. Vai começar por nós que foi ferramenta na mão dele. Percebe? Ele vai falar assim: ai, meu senhor, um machado era emprestado. Por que ele está se preocupando? Porque o machado não é dele. A ferramenta não é dele. É emprestada.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nada aqui é meu, é dele. Esse dom de pregar não é meu, é dele. Esse dom de evangelizar não é meu, é dele. Irmão, olha que interessante. A ferramenta era emprestada, era o machado. O machado é ferramenta. Ferramenta de trabalho. Deus te deu uma ferramenta de trabalho. Trabalha para a obra. Pregue, irmão, evangelize, faça o que Deus mandou você fazer. Aí escuta isso aqui. Aí quando ele perde a ferramenta, ele vai falar assim para o homem de Deus. Aliás, o homem de Deus vai perguntar: aonde caiu? Olha que interessante. O homem de Deus fez uma pergunta: aonde caiu a ferramenta? Aonde foi que você perdeu? Aonde caiu? Percebe? O homem de Deus está perguntando: qual foi o lugar da queda? Qual foi o lugar que você perdeu? Traga a tua memória. Onde foi que você caiu? Onde foi que você perdeu a ferramenta? Onde foi que você perdeu aquilo que Deus te deu? Percebe que o homem de Deus está falando assim: onde caiu a ferramenta? Onde caiu aquilo que você estava usando? Escuta só. Aí vai mostrar para o homem de Deus aonde caiu o machado. Olha que interessante. O homem de Deus perguntou onde foi o lugar da queda. E para o homem de Deus ele mostra o lugar da queda. Porque queda não se mostra para qualquer um, se mostra para quem é homem de Deus. Percebe? Ele perdeu a ferramenta e ele foi lá mostrar para Eliseu aonde foi que caiu. Ele falou: homem de Deus. Eliseu é homem de Deus. A Bíblia chama Eliseu de homem de Deus. Eliseu é homem de Deus. Para o homem de Deus, ele mostra o lugar da queda. Você não tem que mostrar pecado para a gente do mundo. Você não tem que falar: eita, da tua queda para a gente do mundo. Fala da tua queda para quem é homem de Deus. Você não tem que mostrar a queda para qualquer um. O problema das pessoas é que ela nem conhece, já quer abrir a janela. Já quer falar tudo. Percebe, filho? Ele não. Ele perdeu a ferramenta. E ele mostrou ele mostrou o lugar da queda para o homem de Deus. Você não tem que falar a sua vida para qualquer um. Você não tem que mostrar o lugar da sua queda para qualquer um. Você não tem que falar o que aconteceu para qualquer um. Fala para homem de Deus. Se você não achar homem de Deus, tem um lugar secreto para você falar. Feche a porta do teu quarto e ore se teu pai está em secreto. E o seu pai que vem em secreto o recompensará. Se você não achar confiança nessa pessoa, fala com Deus. Fecha a porta do quarto. Se derrama diante de Deus. Fala para ele o lugar da queda. Mostra para ele o que você perdeu. Fala para Deus onde foi que você perdeu a ferramenta que ele te deu. Fala para ele. Talvez você não prega mais, você esfriou. Fala para Deus. Você tem um pai que está com os ouvidos abertos. A Bíblia vai dizer, Isaías 59, os ouvidos do Senhor não estão tampados para que não possa ouvir, e teus braços não estão encolhidos para que não possa estender. Aleluia! Deus está com o ouvido aberto para te ouvir e está com a mão estendida para te salvar. Clama a Ele. Aí escuta só isso aqui. Aí percebe que ele vai mostrar para o homem de Deus onde foi que caiu. O homem de Deus vai cortar um galho. Eliseu cortou um galho e jogou o galho no lugar onde o machado tinha afundado. O machado caiu na água, irmão, afundou. Percebe? A ferramenta era uma ferramenta pesada. O machado, ele não boia. O machado não boia, ele afundou. Aí Eliseu cortou um galho de árvore e jogou na onde o machado caiu. Percebe? No lugar da queda do machado, ele vai jogar um galho de árvore. Quando ele joga um galho de árvore, a Bíblia diz, e mostrou o lugar da queda. Então Eliseu cortou um galho de árvore, jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Irmão, olha que interessante. Quando o machado cai na água, o machado afunda, porque a ferramenta era pesada. A ferramenta ela não boiava, ela afunda. Aí quando afunda, Eliseu joga um galho de árvore no lugar onde a ferramenta caiu. Quando o galho de árvore cai na água, o machado flutua. Aí Eliseu vai falar assim para o homem: pega o machado que você perdeu. O homem estendeu a mão e pegou. Sabe o que Deus está ensinando para a gente? Percebe? O homem perdeu a ferramenta, mas Eliseu fez o machado flutuar. E Eliseu falou assim para aquele homem que perdeu: pega o machado de volta. Deus está devolvendo a ferramenta.
Eita glória! Deus está devolvendo a ferramenta, irmão. O homem perdeu o machado. Aí Eliseu falou assim: pega o machado que você perdeu. E o machado flutuou. E Eliseu devolveu a ferramenta. Deus vai devolver a ferramenta que você tinha. Irmão, Deus vai devolver a ferramenta que você tinha. Talvez a ferramenta que você tinha de pregar. Recebe, irmão. Deus vai devolver, rapaz. Isso aqui é a palavra profética. Não é eu que estou falando, está na Bíblia. Isso aqui é a revelação da palavra, irmão. Eita, Jeová. Percebe? Ele pegou de volta um machado que ele perdeu. Ele pegou de volta a ferramenta que ele perdeu. Deus vai te devolver a ferramenta que você perdeu. Eita, Jeová. Percebe que quem perdeu a ferramenta era alguém que usava a ferramenta. Pedro, em Atos 12, Pedro, ele cai na prisão. Escuta só, a igreja está orando por Pedro, porque Herodes tinha mandado aprisionar Pedro. Pedro está fazendo a obra. Aí o inimigo se levantou contra Pedro. Herodes falou assim, ó, coloca Pedro na prisão. Ele mandou matar Tiago, mandou decapitar Tiago, a espada. Aí ele queria também expor Pedro à vergonha. Pedro estava preso. A Bíblia diz que a igreja estava orando por Pedro. Quando a igreja orava, desceu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor desceu dentro da prisão. A Bíblia diz que a cela brilhou com a glória de Deus, porque o anjo do Senhor tinha descido. O anjo tirou as correntes da mão de Pedro. E o anjo falou assim para Pedro: coloque o cinto e calce as sandálias. Aleluia a Deus. Sabe, eita, irmão, olha que interessante. Se o anjo mandou ele colocar, significa que ele tinha perdido. Mas o anjo desceu para devolver. O anjo falou: coloca de volta o cinto e coloca de volta as sandálias. Paulo vai dizer em Efésios 6,14 que o cinto simboliza a verdade e os pés calçados significa a preparação do evangelho da paz. O anjo desceu para devolver o cinto e o anjo desceu para devolver o calçado que Herodes tirou. Deus vai devolver ferramentas. Eita glória, aleluia a Deus. Deus vai descer para devolver, irmão. Eita Jeová, tudo aquilo que você perdeu, Deus vai devolver para você voltar a fazer o que você fazia. Fica com essa palavra em nome de Jesus.